Olá para você inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos continuar aqui estudando sobre as 3 mensagens angélicas. E o estudo dessa semana é o estudo de número 10. Nós chegamos à 10ª lição da Escola Sabatina, ou seja, estamos já próximos da reta final aí. Os últimos enganos de Satanás. No estudo passado, a gente não conseguiu fazer o vídeo, né? Não foi possível fazer o vídeo, e era um vídeo justamente, seria um vídeo introdutório da segunda mensagem angélica, né? Então, a segunda mensagem angélica seria comentada ali, já seria o início do comentário da segunda mensagem no estudo passado. Como não foi possível, a gente vai ler a segunda mensagem angélica hoje, nesse vídeo aqui, o 10º vídeo, porque esse 10º tópico aqui, esse 10º ponto da lição, ele tem a ver também com a segunda mensagem angélica. Então está dentro, está incluído, tá certo? Vamos lá, vamos procurar resumir tudo, para a gente poder tirar o máximo de proveito aqui desse estudo. Vamos ao primeiro texto. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, verso 8. Né? Vocês já devem lembrar que é uma coisa que eu gosto de comentar, eu sempre comento aqui, que o Apocalipse ele é uma coxa de retalhos. O Apocalipse ele foi ali construído por... não vou dizer que foi construído por João, né? Porque na verdade João recebeu a revelação do anjo, então certamente o anjo ajudou nessa construção. Aí a gente não sabe como foi o processo real ali, de como o livro foi sendo formado, como que essas imagens foram aparecendo ali na mente de João, e como ele foi usando os textos da Bíblia hebraica para ir construindo o livro do Apocalipse, mas o fato é que ele é uma coxa de retalho, isso é fato, porque você encontra pedaços, né? Eu comentei aqui com vocês na primeira mensagem angélica, justamente quando ele pega ali o trecho do 4º mandamento e introduz ali, coloca no conteúdo. O conteúdo da primeira mensagem angélica é o texto do 4º mandamento. E não é uma outra passagem qualquer, como uma outra repetição, como o livro de Salmos ou como Gênesis. É justamente o do Êxodo, por causa da construção, da forma como foi construído a primeira mensagem angélica. Né? Os 3 pontos ali que são destacados pela mensagem. A mensagem fala do evangelho, fala do juízo e fala da adoração. Então você tem esse mesmo esquema, essa mesma montagem no 4º mandamento, né? Um mandamento que nos lembra sobre a importância não só a importância, mas a necessidade de se guardar o sábado. Agora nós vamos à segunda mensagem. A segunda mensagem ela também pega elementos do Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui um texto de Jeremias, né, da onde saiu a expressão. Né? Vamos lá para Jeremias. Jeremias, capítulo 51, verso 8, diz assim: Num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. O interessante aqui nesse capítulo 51 de Jeremias, né, falando sobre a queda de Babilônia também, ou seja, num momento ela caiu. Né, era uma profecia já para o que Jeremias estava falando de um cativeiro que viria. Babilônia levaria o povo de Judá cativo e, ao mesmo tempo, ele já declara o final, já declara a queda desse reino. Por quê? Veja o final do texto. Porventura sarará se ela usar bálsamo. Se ela usar um bálsamo, porventura sarará. O texto seguinte, né? Se você continuar lendo aí o capítulo 51, verso 9, vai dizer assim, ó: queríamos curar Babilônia. Havia um interesse de curar Babilônia, porém ela não sarou, ela não quis sarar. A gente vê na história de Babilônia nos dias de Daniel, que Nabucodonosor se converteu ao verdadeiro Deus, mas os seus sucessores não. Os seus sucessores continuaram na degradação até chegar em Belsazar. Né? Belsazar
ele fez uma festa lá, foi o cúmulo de pecado que ele cometeu, porque ele fez uma festa e ele usou os utensílios sagrados nem os reis anteriores, né, desrespeitavam tanto assim a religião judaica, né? Ele chegou ao extremo, ele esqueceu totalmente aquilo que a conversão do seu avô, Nabucodonosor, e agiu de uma forma totalmente deliberada lá. Ele cavou sua própria cova, né? Então, na noite que ele fez a festa, foi a noite que ele morreu. Foi a noite que Babilônia caiu. Babilônia cai, a Babilônia dos dias de Israel, dos dias de Daniel, ela cai quando ela se coloca totalmente contra Deus e se embriaga no meio de uma festa, né? Há uma festa ali, uma cena de embriaguez e orgia no momento. Então você pega esses elementos todos e transporta agora para o Apocalipse. Então você tem que entender o quê? Apocalipse está falando de Babilônia. Babilônia do passado, ela foi opressora. Então essa Babilônia que é simbolizada no Apocalipse representa um poder opressor também contra o povo de Deus. A Babilônia foi destruída, ela caiu quando estava embriagada, né? Quando o povo estava embriagado lá com vinho. Essa Babilônia, ela também embriaga, ela não só está embriagada, mas ela embriaga as nações com o seu vinho. Há uma festa aqui também. Ela embriaga com o seu vinho. E por conta disso ela cai. Né? Só que o anúncio aqui, ele é duplo, né? Enquanto lá em Jeremias é um só, aqui são dois. Caiu Babilônia. Esse mesmo anúncio vai se repetir lá em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18. Vem falando sobre a queda de Babilônia. No capítulo 17 vem descrevendo a Babilônia. A Babilônia descrita. Como é a Babilônia de Apocalipse 17? É uma mulher assentada sobre uma besta. Então nós já estudamos aqui que besta simboliza um poder político, né? Um poder político. E essa mulher embriagada aqui, ela simboliza uma igreja, né? Assim, no Apocalipse as mulher em Apocalipse simbolizam igrejas. Então nós temos uma igreja pura lá em Apocalipse 12 e nós temos uma igreja impura no Apocalipse 17. É importante você fazer essas ligações. O Apocalipse está sempre apontando o positivo e negativo aí. Nós temos a cidade santa de Deus, mas nós temos também a grande Babilônia, a grande cidade, né? Nós temos a mulher Babilônia, nós temos também a mulher igreja vestida de sol. Nós temos o cordeiro, que representa Jesus, com 7 chifres e 7 olhos. Nós temos uma besta, né? Não só uma, mas temos várias bestas com 7 cabeças, 10 chifres. Uma outra aparece com apenas 2 chifres, parecida com o cordeiro, imitando o cordeiro. Então, né, esses elementos todos representam esse conflito que existe entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Cristo e Satanás. Então, a queda de Babilônia, a segunda mensagem fala da queda desse poder. Da queda desse poder. Só que na terceira mensagem você vai ver que esse poder ainda está em pé, porque esse poder está ali. É uma advertência contra aqueles que receberam a marca da besta. A gente vai estudar isso depois. Aqueles que receberam a marca da besta, e a besta aqui também é Babilônia. Tá? Babilônia também está inclusa, que a besta está inclusa dentro do pacote, né? Babilônia, tanto é que a mulher lá de Apocalipse 17 está montada sobre uma besta. Essa besta é muito parecida com a besta de Apocalipse 13. Também tem 7 cabeças, tem 10 chifres, tem uns elementos a mais na descrição do símbolo ali, mas esse é um outro assunto. Tá? O importante é você entender o seguinte, que todos esses símbolos nos apontam para Roma. E a própria mulher, a igreja caída, simboliza também Roma. A igreja romana caída. Então, essa igreja romana caída, ela tem um vinho, ela oferece um vinho às nações. Que vinho é esse? Esse é o tema da lição da semana. Então, a lição vem falando sobre os enganos de Satanás. Ela destaca 2, tá? Não são apenas 2, tem muitos erros. Todo erro doutrinário, todo desvio doutrinário, toda heresia é um erro, toda heresia é vinho de Babilônia.
tá? É vinho de Babilônia. Então nós temos vários. No mundo religioso aí nós temos para dar e para vender. Tem de monte, tem de monte. Aí você pode pensar assim, mas a palavra de Deus é interpretada, a palavra de Deus é difícil. Então um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. Você tem que entender uma coisa, ela realmente é um livro para ser interpretado, mas existem regras de interpretação. Aí você pode também dizer assim, mas um tem uma regra, outro tem outra. Tá? Por exemplo, é possível você descobrir no meio desse monte de regra quais são as regras coerentes, as regras que fazem sentido. Tem que fazer sentido, né? Toda a hermenêutica bíblica, a exegese bíblica, ela tem que levar você a um todo perfeito. Se ela não leva, se ela traz essas discrepâncias aí, quando existe conflito dentro do próprio sistema doutrinário, então é porque há uma confusão. E olha só que interessante, hein? Porque Babilônia, a palavra Babilônia, ela vem de Bavel, né? A palavra Bavel no hebraico é a palavra que é usada para identificar o reino opressor lá que invadiu Judá, né? Liderado por Nabucodonosor. Esse era o nome, era assim que o povo judeu chamava o povo babilônico, né? O termo babilônico, na verdade, ele é de origem grega. No hebraico é Bavel, que é da onde também se origina, onde existe ali no Gênesis uma brincadeira com o nome, e Bavel é transformado em Babel. Babel significa confusão. Então, essa ideia de confusão, ela acompanha essa Babilônia aqui do Apocalipse. Mas que tipo de confusão? O povo no passado se rebelou contra Deus, fez uma torre imensa com a intenção de alcançar o céu, ou seja, de cegar o céu e se proteger contra o dilúvio, né? Uma montanha artificial, e isso gerou confusão. Isso gerou confusão, porque Deus foi lá e confundiu as línguas. Então, essa ideia da confusão, você também transporta ela para a Babilônia mística aqui do Apocalipse, porque ela também oferece no seu vinho confusão. Suas ideias são confusas, suas doutrinas são confusas. Mas só para você entender, para você perceber essa confusão, tem que analisar com muito cuidado. Tá? Tem que analisar com muito cuidado. Um exemplo simples de confusão. Um exemplo simples. Imortalidade da alma. Tá? Que essa é uma das crenças que a lição justamente está comentando aqui. Imortalidade da alma. Se o homem justo, o homem bom, homem, mulher, ele se salva e ele vai para o céu, então para quê? Para que Jesus ia chamar Lázaro, que era um homem bom e justo, que estava lá no céu, bem, tranquilo, em paz, para cá, para ressuscitar, para acordar de novo aqui, né? Para andar, para sofrer novamente ali com a sua família, um momento tão delicado que o povo de Israel vivia. Dias depois o filho, né, o Jesus ia ser morto. Ele morreu pouco tempo depois da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi um dos últimos milagres ali de Jesus antes da sua morte. Então Jesus morre e depois de 40 dias, ele vai embora. Ele só vai para o céu. Seus discípulos ficam aqui, Lázaro fica aqui. Ainda vivendo ali no cativeiro romano, né? Sofrendo também perseguição pelos judeus. Então, por que Jesus ia tirar ele lá de cima, estava tão bom lá, porque ele estava no céu, e trouxe para cá? Então, olha, um erro doutrinário vai gerando confusões. E aí, a igreja faz o quê? A igreja que gera confusões, que cria essa confusão, ela dá uma explicação. Ela não vai deixar sem explicação. Ela vai explicar. E aí vem mais outro erro. E aí aquele erro também vai gerar conflito com a outra verdade. O que vai fazer? Vai se criar um outro erro para harmonizar. E aí de erro em erro a Torre de Babel vai crescendo. Né? Não é à toa que Babilônia foi usada aqui. Porque a Torre de Babel vai crescendo, pedra sobre pedra, pedras de mentira, pedra sobre pedra, até chegar ao céu. E quando chega no céu, aí Deus intervém e destrói. Caiu Babilônia. Caiu Babel, a torre, caiu Babilônia nos dias do profeta Daniel, caiu Babilônia, e a Babilônia mística, que representa os poderes que nos últimos dias perseguirão o povo de Deus, também ruirá, também cairá. Então, um dos erros de Babilônia é
a crença na imortalidade da alma. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina imortalidade da alma, né? A palavra alma que é usada no hebraico, nefesh. Nefesh tem a ver com o pescoço, com a garganta, com aquilo, e às vezes com o seu ser inteiro, porque a garganta que faz, onde está ali, ela simboliza a vida, onde você respira, você come, você engole. Então, nefesh é isso aí. Quando muitas vezes a Bíblia, quando usa a palavra nefesh no Antigo Testamento, está se referindo ao corpo inteiro, a pessoa como um todo, né? Ou o ser vivo, no sentido de ser vivo, ou a própria respiração, o ato de engolir o ar, engolir a comida. Isso é nefesh. Tá? Nefesh não é uma entidade. Eu estou lendo agora aqui o livro de a Apologia de... Não lembro agora se não é Apologia de Sócrates. Eu também li a Apologia de Sócrates, mas eu estou lendo a parte que ele está justamente conversando ali com alguns amigos sobre a crença na mortalidade da alma. Ele mesmo comenta isso aí. Essa crença de mortalidade da alma é uma crença pagã, né? Os filósofos gregos ali aperfeiçoaram esse tipo de saber que havia entre os pagãos, e o cristianismo ali, um dos grandes culpados disso aí é Agostinho, Santo Agostinho. Eu admiro, mas infelizmente ele cometeu essa besteira aí. Ele pegou essas crenças pagãs aí e foi, né? E foi dando forma ali no cristianismo. Ele não foi o cara que trouxe, tá? Ele não foi o que trouxe, mas ele aperfeiçoou a coisa. Então, a igreja foi desenvolvendo essa doutrina, e infelizmente, um detalhe, né, Apocalipse diz que Babilônia é a mãe e ela tem as filhas. As filhas copiaram o exemplo da mãe. Tá? Então toda a igreja que segue essa crença, que confirma essa crença no seu escopo doutrinário, no seu corpo doutrinário, está seguindo os passos de Roma e está introduzindo uma crença pagã dentro da pureza do evangelho cristão. O outro erro, o sábado. O sábado é o dia de guarda, né? É o dia que Deus estabeleceu lá no Éden, é o dia que foi usado como símbolo da aliança ali nos dias de Moisés. Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, ou seja, ele não veio revogar sábado. Jesus lá em Mateus capítulo 5, 17 fala assim, não vim revogar a lei, nem os profetas, não vim revogar nada. Jesus não veio revogar coisa alguma, Jesus veio cumprir. Então, tanto é que ele não só cumpriu, ele obedeceu tudo, ele obedeceu toda a lei. E ele veio dar o exemplo. Aquilo que Jesus fez é o que nós devemos fazer. É o que nós devemos fazer. Então, você não vai encontrar na Bíblia Jesus lá na marcenaria trabalhando, não. Você vai encontrar Jesus na Bíblia fazendo o quê? Indo aos sábados nas sinagogas, curando os enfermos no sábado, porque essa era a obra que era lista se fazer no sábado. Nunca foi proibido isso aí. Os judeus de Jesus tinham um pensamento errado a respeito disso. Achavam que não devia fazer nada, porque eles interpretaram mal o texto bíblico. Mas o texto bíblico, né, nós que temos aqui, eles tinham também, mas nós temos aqui condições melhores de interpretar isso sem aqueles preconceitos da época de Jesus. É fácil entender, é fácil enxergar que o sábado não é esse dia penoso, essa coisa monstruosa que muita gente pinta por aí. Muito pelo contrário, é um dia deleitoso, é um dia de paz, um dia de alegria. Assim como foi com Jesus, assim como foi com os discípulos de Jesus. Tá certo? Então, o sábado ele foi modificado também pela igreja cristã pagã da Idade Média. Né? Além da imortalidade da alma, foi introduzida a crença no domingo, o domingo como dia de guarda. Então, em vez de se guardar o sábado, passou-se a guardar o domingo. O domingo ele era venerado pelos romanos, os romanos pagãos, como dia do sol. Ele não era chamado de domingo, era chamado de dies solis, dia do sol. Então o sol, né, era uma divindade importante não só para os romanos, mas para a maioria das culturas pagãs do passado adoravam o sol. E como Roma estava ali, né, nesse casamento, né, nesse relacionamento promíscuo aí com Roma, ela pega e faz o quê? Ela transforma o domingo, né, o primeiro dia da semana, o dia do sol, em dies domini, dia do Senhor, e aí passa a guardar o domingo. Tá? Constantino, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, ele é conhecido na história como o primeiro a promulgar um decreto dominical, né, obrigando, né, fazendo com que todos no seu reino
tivessem o primeiro dia da semana, e ele chama de venerável dia do sol, tá? Ele chama de dia do sol, ou seja, isso não estava longe do conhecimento deles não, né? O negócio estava todo misturado ali, estava tudo bem casado ali, paganismo e cristianismo. Ele chama de dia do sol como o dia do Senhor, né? O dia do Senhor. Então isso entrou na igreja, se perpetuou e os protestantes copiam. O vinho de Babilônia vai sendo bebido aos poucos por muitos povos. Tá? Mas qual é a mensagem? Caiu Babilônia. Não existe esperança? Existe esperança. Porque lá em Apocalipse 18 vem dizendo assim, olha, Deus fala assim, olha, eu tenho um povo. Leia lá o capítulo 18, tá? Leia o capítulo 18. Eu tenho um povo em Babilônia. Eu tenho um povo. E esse povo não pode continuar lá. Então a mensagem, a última grande mensagem que a igreja de Deus vai dar é a seguinte: sai dela, povo meu, sai dela, sai de Babilônia e vem para o povo de Deus, vem para a igreja de Deus. E nos últimos dias, né, com o poder do Espírito Santo, né, o segundo derramamento do Espírito Santo, né, o profeta Joel, ele falou sobre isso. Chuva temporã e chuva serôdia. Chuva temporã caiu nos dias dos apóstolos. Chuva serôdia, o último derramamento do Espírito Santo, vai cair nos últimos dias. E aí a igreja vai brilhar com todo o seu poder e vai dizer: sai dela, povo meu. E eles vão sair de lá. E quando o grupo sair de lá, quando eles ouvirem a mensagem e saírem de lá, aí acabou. Tá? Acabou a obra. Acabou a obra de evangelização do planeta. Que Deus abençoe você. Continue estudando aí essa mensagem maravilhosa, as 3 mensagens angélicas. Ela vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Na minha ainda se transformada mais ainda, né? Por isso que eu continuo estudando, eu continuo procurando isso aí, porque é luz sobre luz, luz e mais luz. A coisa não para, a coisa é imparável. E a gente vai continuar estudando isso aí, ó, a eternidade toda. Até o próximo vídeo. Tchau.